Pessoal, tudo bem com vocês? Olá, bom dia, tudo bem, gente? Hoje a nossa roda de conversa foi uma roda de conversa assim maravilhosa, né, Cris? Muito, muito. A poesia de hoje, trazida por um mentor da Casa de Amor, faz muito sentido com a nossa vida. É por isso que foi um debate muito gostoso, muito rico, porque vocês vão ver, é muita coisa que fala muito da vida de todo mundo, posicionamento, né? A poesia de hoje, o tema é Carinha de Anjo. Para aquelas pessoas que querem ler novamente, acessem o blog poesiailuz.com e para pesquisar o nome da poesia é Carinha de Anjo. Vamos lá. Que linda, disse o jovem emocionado. Quem diria? Eu, o menino que achava que jamais se casaria. Pai, é uma emoção sem igual. A mãe do rapaz, a avó de Catarina, a menininha recém-nascida, cuja mãe afirmou segura: sou muito jovem para ficar com ela. Vou cuidar de minha vida, também não me interesso por seu filho. Ele é um crianção. Quantas pessoas têm um posicionamento ou acaba tendo não uma coragem, mas se posiciona de uma coisa, de repente ela já percebeu que o rapaz não fazia tanto sentido na vida dela, mas precisou ter o filho para ter o impulso. Tá? A gente não está falando aqui, a gente não está se posicionando o que está certo e o que está errado. A gente apenas vai refletir sobre o que a poesia está nos trazendo. Tantos posicionamentos que a gente pode ter antes mesmo de dar ruim, não é dar ruim, a criança nesse caso não é dar ruim, não, porque tudo é para o nosso aprendizado, né? Mas por que a gente espera algumas coisas e não se posiciona da forma certa desde o início? Aí onde a discussão foi exatamente assim, foi bem rica, né? Porque a gente primeiro, dentro de um tema tão polêmico, né? Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma mãe que abdicou do papel dela como enquanto mãe e doou o filho, né? E foi, na verdade, largou o filho, né? Falou Falou, que olha, não quero mais. eu não quero mais e vou cuidar da minha vida. E além disso, eu não vou ficar com ele, porque ele é um crianção. Isso. Já limpou tudo, limpou a Então casa. é bem complexo e isso fez um esforço muito grande nosso, isso porque estamos aqui, né, direcionando essa poesia aqui, juntamente com o canal, para pessoas que estão também despertando para coisas no sentido de se desvincular dos dogmas, das crenças. Então, isso faz um exercício mental para que a gente consiga realmente refletir se a postura, não no sentido de certo ou errado, mas se é uma postura harmônica ou desarmônica, né? E a gente vai entendendo mais aí, né? Continuando. Olhando a cena fixamente, a senhora de meia idade pondera. Minha vida mudou para sempre. Terei mais de 60 anos quando terminar de criá-la. Isso, a avó da Catarina, a mãe do menino. Mas não tem jeito, mas não tem outro jeito. Meu filho é uma criança, mal terminou os estudos. E aquela doida? Mãe desta carinha de anjo, jamais poderei contar com ela. Tenho que me conformar. Agora, a responsabilidade é minha. Epa! Precisamos esclarecer. Esta é uma situação corriqueira, avós se colocando no lugar dos pais, sem ao menos se preocupar em saber mais. Se é o mérito de criar, é deles.
E se o filho, a nora, não estavam precisando exatamente desta filha para crescerem? Se suas próprias missões não estão aguardando para serem executadas, se o universo está dando uma oportunidade para esses jovens papais? Se reajustes kármicos não serão exatamente esta oportunidade, qualquer que seja o motivo, vovó se acalme, não se precipite. Catarina crescerá feliz ao lado daqueles que oportunizaram seu retorno. Mas se realmente decidir tomar para si esta tarefa, não se preocupe. Tudo neste universo bendito segue o compasso das leis divinas. Quem sabe, se respirar fundo e não interferir, seja o melhor a fazer. Poeta Estelar. Duas coisinhas que eu achei muito interessante, que talvez muitas pessoas possam se identificar. Porque, afinal de contas, essa é uma história, como o poeta colocou, corriqueira. A primeira fala, não tem outro jeito. A segunda fala, tenho que me conformar. Será mesmo? Baseado em quê que a pessoa ela tem esse tipo de postura, que não tem outro jeito? Será que realmente não tem outro jeito? Será que realmente aquele crianção não teria condições de assumir a responsabilidade que ele tem que assumir? Afinal de contas, quem fabricou o bebê foi ele juntamente com a mãe. E outra coisa, ela coloca, estou perto dos meus 60 anos. O que isso traz? Bom, o meu papel enquanto mãe já fiz, estou de frente a novas oportunidades da minha vida, agora podendo aproveitar melhor a mim mesma, e agora estou diante de uma responsabilidade que não é minha. Esse papel não é meu, não me cabe. Mas ela assim, foi impulsivamente, ela assumiu a responsabilidade. E aí muito do que nós trouxemos, se a criança veio para o auxílio do filho, será que o filho não estava precisando? A menina fez a escolha dela, tudo bem, sem certo e errado. Não cabe julgamento em absolutamente nada, nem no posicionamento da mãe, da avó, da mãe e nem do pai. Não cabe julgamento. Não é o intuito da nossa conversa. A nossa conversa é para abrir, para saber qual que é o nosso posicionamento, né? Como que a gente deve se posicionar? Será que a gente sai assumindo coisas que não é nossa? Será que uma coisa que a gente falou muito, que talvez não esteja na simplicidade da causa e consequência? Se a gente começar a raciocinar tudo o que acontece na nossa vida, ou quando alguém nos traz algum problema, algum desabafo, aquele problema é nosso? Nós causamos? Nós temos responsabilidade naquilo? Devemos nos posicionar? Às vezes a gente sapateia como uma criança birrenta de não aceitar, mas não era para ser assim, né? Mas será que a gente causou? Se causamos... Mas você não está usando da caridade para ir direto ao auxílio ao seu irmão necessitado. Eu sei, mas cuidar do próximo, como aprendemos no passado, como a si mesmo, nós devemos cuidar do próximo. Sananda nos ensina isso. Porém, nós não devemos tirar do outro a oportunidade do aprendizado. Isso não significa que a gente não deve se posicionar de forma a falar assim: meu filho, o filho é seu.
você quem deve criar nesse momento, na situação da poesia. Mas eu estarei por perto, te amparando naquilo que Sim, você precisar. Mas a responsabilidade é do filho. sim. O filho teria grandes chances de florescer. Justamente, inclusive, Michele, você falando a respeito disso, a gente cria até a gente consegue criar um paralelo com muitos de conhecidos que nós temos que vivem essa realidade, né? Porque a gente está de frente de uma situação que foge muito, por exemplo, o que a sociedade poderia dizer O que os outros desta vão achar, avó né? que falou, olha, o problema não é meu. Eu estou te amparando, vou te apoiar, mas quem deve criar e educar é você que é o pai, uma vez que a mãe largou, ok? Aí a gente começa a se projetar no futuro. Aí, se projetando no futuro, a gente pode criar duas situações. A primeira situação é em que a avó assume essa criança como mãe, certo? Só que a gente precisa entender os papéis e o momento de cada pessoa. Ela já não está no momento em que ela pode se entregar efetivamente como mãe, uma vez que agora ela está em outro momento da vida. Será que realmente ela seria uma boa mãe naquele momento? A gente talvez sim, talvez não, mas a gente primeiro precisa fazer esse questionamento. E outra, o filho dela, será que ele iria realmente, como a gente colocou, receber essa forja de ter que ficar acordado, ter que procurar leite, ir no hospital quando a criança está com febre, passar os perrengues que todos os pais passam e que isso ajuda na forja dos bons pais? Será que realmente essa decisão dela em acolher, em assumir a neta como filha, iria realmente ajudar? Então a gente chegou à conclusão de que de repente o ato de amor realmente é falar, olha, toma que o filho é teu. Claro, com inúmeras ressalvas, Exatamente. Com amorosidade amorosidade, o tempo todo, porque justamente. todo mundo precisa, inclusive nós, todo Sim, mundo precisa, mas sentir que a gente não está sozinho. Mas é uma consequência, é simplesmente uma consequência, sim, né? E cada um tem um caminho a percorrer nesse caminho evolutivo de todos nós. Mas será que a gente se posiciona com essa frieza amorosa? frieza amorosa, né? É uma frieza de falar assim, não, eu não vou pegar isso para mim, porque não é para mim, mas estou aqui no que você precisar, tá? Porque o filho necessita de muitas coisas, Claro. ainda mais sem uma mulher perto, né? É um casal, os pais se completam, aprendem juntos, né? Sim. E nesse caso ele não teria. A avó não iria substituir, mas seria um amparo, por isso que um amparo amoroso e a frieza de dizer não, porque não é meu, né? Quantos E de nós estamos preparados para dizer não? exatamente. Às vezes a gente quer falar, não fala, Sim. né? Ou E fala quais um não são, seco e o outro justamente, nem entende, e quais são os né? agentes motivadores para que a gente não diga o não? Né? Porque a gente colocou isso também. De repente, essa mesma senhora, ela teria tudo isso na mente dela. Bom, eu vou dizer não, vou acolher o meu filho, vou amparar, ele vai cuidar da filha dele, mas será que por detrás não existem outras pessoas influenciando, outras vozes que de repente vai julgar e ela tem um medo do questionamento, do julgamento da sociedade, do grupo que ela está inserida? Então, são coisas que a gente precisa racionalizar, que a gente precisa questionar, né? E que existe, é uma situação extremamente corriqueira, acontece isso o tempo todo. Então, é muito interessante, né, essa poesia que o poeta trouxe, né? Então, eu acho que isso muitos de vocês conhecem, acho que na totalidade todo mundo deve conhecer alguém que viveu uma situação parecida. E aqui a gente não está falando aqui no sentido de que ela ter decidido, ter optado em cuidar é extremamente errado ou certo. Não. O que a gente está falando aqui é da gente assumir os papéis que nos cabem. A responsabilidade de assumir aquilo que é nosso, né? A experienciação, o aprendizado está
exclusivamente no que a gente passa diariamente, fruto das nossas escolhas. Algumas são mais fáceis, outras são mais desafiadoras, mas todas, independentemente, elas nos ensinam. Com certeza. E quando você assume fazer um pouco mais do que deveria, você está tirando do outro essa oportunidade desse caminho do aprendizado. E você está somando coisas que são desnecessárias para você, porque senão o filho viria para você e não para ele, né? Aí nós abrimos isso para outras situações, coisas assim, né? Nós falamos, será que quando alguém conta alguma coisa para nós, a gente se posiciona e fala assim, não, mas você deveria ter feito isso. Ó, não, eu não faria isso não. Será que a gente já dá a nossa... A gente sai falando, sai se posicionando, ainda para a conversa, ou desliga o telefone, ou o encontro, o que seja, e aquilo ainda fica remoendo nossa cabeça, um problema que não é nosso. Então, eu aprendo diariamente, que é a minha forma de ver, até levei isso para o chacoalho, né, Cris? Que para mim as coisas são como as pessoas têm uma estante e que a prateleira tem a minha prateleira, prateleira do Cristiano, prateleira do meu marido, dos meus filhos separados, dos meus pais separados, dos meus amigos e tal. Quando vem alguma situação que é normal de família, de encontro de amigos, eu vou saindo colocando na prateleira. Isso é meu? É meu, então preciso me posicionar, preciso me preparar, preciso corrigir, preciso chamar alguém para conversar, preciso dialogar, preciso ter um comportamento melhor. É o meu entendimento, é o meu aprendizado. Não, isso não é meu, isso daqui é do meu marido. Não, isso aqui é do Cristiano. Então, Cristiano, isso aqui é seu, mas você precisa de alguma coisa? Sim. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Pode contar comigo. Mas o problema é meu. É seu. É seu. Porque se o aprendizado foi para ele, o problema que é o disfarçado de aprendizado, ou o contrário, né? O aprendizado disfarçado de problema, apareceu para o Cris. Mas eu tô aqui e ele sabe que ele pode contar comigo e ele sabe mesmo. Ele pode contar comigo para tudo, absolutamente tudo. E eu farei com todo amor. Então, existe uma forma de você se posicionar amorosamente, dando o seu auxílio. E não assumindo. Quer dizer, amoroso só significa se eu falar, Cris, deixa comigo. Não, avó, deixa que eu cuido. Né? Então, essa poesia trouxe essa reflexão para um tema corriqueiro, como o poeta disse, que acontece em muitas famílias. Às vezes traz até rachaduras na família porque não teve apoio, alguns não souberam interpretar o toma que o filho é teu. Sim. Mas também teve ausência dessa amorosidade de falar assim, olha, é seu, mas eu tô aqui e eu vou ajudar no que for possível, né? Então, tá vendo quantas coisas que a gente pode fazer diferente de forma a não causar mais um problema? E a pessoa se fortalece, né? Quem sabe esse filho, como estaria? Com certeza. Né? A Catarina, a vida dela é seguir. Como disse na poesia, ela ia crescer feliz. As coisas continuam, seguiriam o seu fluxo. Mas a gente às vezes acaba criando obstáculos desnecessários. Então, para finalizar o vídeo de hoje, vamos começar a ter um pouco mais de consciência em tudo que chega até nós, né? Se aquilo realmente é nosso, tá faltando um posicionamento nosso? Tá faltando uma conversa franca até para mostrar para o outro que você não está se eximindo do auxílio, mas a responsabilidade é dele.
ele vai aprender muito. Quem está por fora, assim, fora vendo tudo isso, vibra para o outro, né? Naquilo que acredita, se conecta com aquilo que acredita e manda coisas boas para essa pessoa, que não falte nada, que os profissionais certos tenham, que ele tenha acesso, né? Que ele tenha lucidez de saber conversar. Então, para que a gente não abrace problema que não é nosso, senão a carga fica muito pesada. E para aqueles que abraçam tudo, não é para sair largando, não é isso. Mas vai colocando as coisas nos seus lugares de forma amorosa, que as duas partes se entendam, para não criar um novo problema. Essa é a chave, né? Os problemas, os poucos problemas que já temos já são suficientes, né, gente? Criar mais... Não dá, não precisa. Tá? Eu agradeço a todos que ficaram com a gente aqui até agora nesse vídeo, né, participando de alguma forma, ouvindo, que isso seja uma fonte de reflexão, assim como foi na nossa roda de conversa, para nós, né, e para os outros que participaram, e que seja para você, né, para mudar os rumos da sua vida, né, para que seja feliz, porque é isso que a gente busca, né, mas não se eximindo daquilo que é sua responsabilidade, não. Mas a gente vai se conectando com as nossas potências. Às vezes a gente se preservando em coisas que não são nossas, a gente fica mais forte para ajudar ainda mais o outro. Tá? Com certeza. Obrigada, queridos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, gente.